Estou ferrado. Pensa Bunny Munro em um súbito momento de autoconsciência, reservado àqueles que estão prestes a morrer. Ele sente que em algum momento da vida cometeu um erro grave, mas essa percepção se esvai em um terrível instante, desaparecendo e deixando-o em um quarto no Hotel Greenville, somente com as roupas de baixo, sem nada além de si mesmo e seus desejos. Bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E o destaque de hoje, a morte de Bunny Munro, do australiano Nick Cave. Se você não conhece a obra do Nick Cave ainda, faça-me o favor, hein? Grande cantor, grande compositor, tem uma obra maravilhosa ao lado dos Bad Seeds, ao lado do Birthday Party. E é um cara que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes letristas do rock, um grande compositor. Já morou aqui no Brasil na década de 90, acho que de 90 a 93. Ele morou aqui na Vila Madalena, em São Paulo. Ele tem um filho, eu acho, com uma brasileira. E nessa época, engraçado, eu trabalhava numa rádio, na Rádio Brasil 2000 FM aqui em São Paulo. Eu tinha um programa de rádio à noite. E sempre usava a Voz do Brasil ali das 7 às 8 para comer um lanche. E o Nick Cave, ele costumava frequentar alguns bares aqui na Vila Madalena, né? A Mercearia São José, se eu não me engano, ali na Vila Madalena. E às vezes ele subia aqui no Chivito, na Heitor Penteado. E várias vezes quando eu ia lá comer um lanche também, eu entrava, era um balcão comprido assim, o Nick Cave estava sempre sentado num canto ali com uma bebida e um livro na mão. Mesmo tendo trabalhado a vida inteira entrevistando artistas, sempre fui um cara muito tímido e das vezes que eu vi o Nick Cave ali, sempre fiquei com receio de abordá-lo ali, meu inglês não era lá grande coisa também e sempre achei que o cara não queria mesmo ser incomodado, queria ficar no canto dele ali. Eu sentava meio próximo ali, ficava tentando descobrir que livro que ele estava lendo. E esse foi o meu contato com o Nick Cave aqui no Brasil. Um cara que eu gosto muito, adoro o trabalho musical do Nick Cave e gostei muito agora da leitura aí da morte de Bunny Munro. Esse é o segundo livro do Nick Cave, acho que o primeiro publicado aqui no Brasil. Esse livro saiu em 2009 aqui no Brasil, foi lançado em 2010 pela editora Record, com tradução do Fábio Moraes. Uma bela tradução e é um livro assim que traz um personagem muito, muito bizarro, assim, chega a ser tragicômica a história do Bunny Munro. É um cara viciado, é um alcoólatra, viciado em todo tipo de droga, viciado em sexo, um cara que só faz confusão, atrapalhadas, é uma figura assim que o Nick Cave ele vai conseguir te prender a leitura do Bunny Munro, tanto pelo lado escroto desse personagem, quanto pela pena que ele causa às vezes. Você vai falar, meu, que cara é esse, meu? Onde ele tá com a cabeça, né? Um cara completamente alucinado. Então a gente vai acompanhar a história desse figura no sul da Inglaterra. Ele é uma espécie de caixeiro viajante, ele vende produtos de beleza de porta em porta. E a história começa com ele num hotel. Ele está num quarto de hotel, está com uma prostituta num quarto de hotel e está ao telefone com a esposa. E a gente vai perceber aí que a esposa está completamente abalada. Então o romance já entrega, né, a morte de Bunny Munro. A gente sabe que provavelmente ele vai morrer nessa história. E logo no começo, no primeiro capítulo, também a sua esposa comete um suicídio. Então ele está conversando com a mulher ali ao telefone e ele vai voltar pro apartamento. E quando ele chega no apartamento dele, ele abre a porta, tá tudo escuro, o apartamento todo revirado, caixas de pizzas espalhadas, muita coisa jogada no chão. Ele vai entrando ali, tateando e tal, e ele é abordado pelo filho. Ele tem um filho de 9 anos, que é o Bunny Júnior, e o filho vai dizer para ele, olha, a mamãe tá trancada no quarto aí há horas, não quer abrir. Aí ele vai lá, tenta abrir a porta, arromba a porta e vai descobrir que a esposa cometeu suicídio. Bom, a partir daí, então, começa a nossa história. Ele vai ter que cuidar desse menino de 9 anos. O menino gosta muito do pai, apesar do pai ser um cara totalmente fora dos eixos. Aí o menino tem uma admiração por ele, gostava muito da mãe também. E ele não sabe muito o que fazer. Ele é um cara completamente despreparado para uma vida
adulta, uma vida séria, mas ele vai ter que cuidar desse menino. Então, depois que a mulher morre, o livro ele é dividido em 3 capítulos: Garanhão, Vendedor e o Defunto. Então, nessa primeira parte aí do Garanhão, a gente vai entender um pouco dessa personalidade do Bunny Munro. A gente vai se deparar com essa morte da esposa e como ele vai lidar com isso depois da morte dela. Ele vai ter que dar um jeito de cuidar do filho. Ele não vai querer ficar nesse apartamento, ele vai pegar o filho, ele tem um Fiat Punto amarelo, ele vai pegar esse Fiat e a pastinha dele e vai meio que começar a rodar aí o sul da Inglaterra e viver em pequenos hotéis e continuar vendendo seus produtos. E a venda desses produtos, na verdade, o Bunny Munro, ele tem um caráter assim. Ele é um cara meio misógino, é um cara que, em relação às mulheres, assim, ele é completamente escroto. Então, ele vai aproveitar essas vendas desses produtos, né? Ele vai se deparar com mulheres solitárias, então ele vai se aproveitar disso. Às vezes ele vai arrumar encrenca com mulheres que são casadas. Então, sempre que ele vai fazer uma visita para apresentar esses produtos, para as mulheres, o filho sempre vai ficar no carro. O filho ganhou da mãe uma enciclopédia, então o filho vai passar o tempo todo lendo essa enciclopédia e vai ficar sempre esperando o pai fazer essas visitas nas casas dessas mulheres para vender esses produtos. E ele sempre vai meio que ver o pai ali saindo às vezes de situações bizarras. Ele vai vender produtos para mulheres solitárias, para velhinhas. Uma hora ele vai se aproveitar de uma menina viciada. Então é um cara que realmente vai te causar, às vezes, no meio da leitura ali, uma certa repulsa. Você vai falar, puta, que cara é esse? E ao mesmo tempo você vai sentir pena do cara, assim, em algumas situações, né? E é um cara, assim, que a imagem dele, assim, também é muito bizarra. Ele usa umas roupas muito estranhas, costuma vestir umas gravatas com coelhinhos. Bunny, parece que a tradução de Bunny é coelho, coelha. Então, sempre que ele fala, que ele se apresenta, né, as pessoas, Barney, Bunny, ele vai meio que falar Bunny e fazer umas orelhinhas de coelho, assim. Então, você imagina que é aquela figura bem cômica mesmo, né, bem estranha, e é essa figura que a gente vai acompanhar aí nessa história, tentando cuidar do filho, rememorando um pouco o seu passado, né, tentando entender também como que foi a relação dele com o próprio pai. Então isso vai estar presente aqui também, né, nessa história, a relação dele com algumas mulheres, com os amigos. É uma leitura que eu assim, achei divertida, gostei de ler. Você tem que entrar na leitura já imaginando o teor, né, o teor que traz esse livro aí, o que você vai se deparar, né, qual o tipo de linguagem que você vai se deparar. Ele, na maioria das vezes, vai usar uma linguagem bem chula. Ele tem uma obsessão, esse personagem, pela Kylie Minogue e pela Avril Lavigne. Então, ao longo do livro, ele vai estar fazendo algumas citações dessas duas estrelas aí da música pop. E no final do livro até ele vai se desculpar. Ele coloca no final do livro que ele gostaria de agradecer a Kylie Minogue e a Avril Lavigne, com amor, respeito e desculpas, porque ele também manda ver aí em cima dessas duas figuras que o personagem, que o Bunny Munro é fissurado aí. Então é uma leitura assim, para quem gosta de uma leitura um pouco mais junk, vale a pena um mergulho aí nesse segundo romance aí do Nick Cave. O primeiro livro que ele escreveu, ele publicou um livro em 89, chamado And the Ass Saw the Angel. Esse livro ainda não foi traduzido aqui no Brasil. Essa eu acho que é a primeira tradução do Nick Cave aqui no Brasil, e vale a pena a leitura, é uma indicação aqui do canal, e vale a pena também um mergulho na obra musical do Nick Cave, porque é muito, muito boa. Se você ainda não conhece, vale a pena ouvir aí. O Nick Cave já tem uma carreira muito extensa e vale a pena você conhecer um pouco
do trabalho desse australiano e desse cantor, compositor que manda muito bem. Então minha dica de hoje aqui no canal é uma dica rápida, que não dá para eu falar muito do livro também, senão eu vou tirar a graça aqui da leitura, mas é uma boa leitura. Esse livro eu li o ano passado, antes de começar com o canal ainda, já faz um tempo, já estava até me esquecendo um pouco de algumas partes da história, eu dei uma folhada agora, mas é uma boa leitura, então, A Morte de Bunny Munro, esse livro do Nick Cave. Se você tem alguma sugestão, por favor, deixe aí seus comentários, seus pitacos literários, me indique também bons livros, bons escritores e vamos conversar sobre literatura toda semana por aqui, tá certo? Apresente o canal para os amigos, não deixe de fazer sua inscrição se ainda não é inscrito, clique no sininho para receber as notificações e semana que vem eu tô de volta com mais uma leitura aqui no canal O Marcador, a vida entre páginas e livros. Até!